Fiat misericordia tua nobile superbus, quella bonus verbavimus in a vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas, que excedem todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre os combates que ficaram na cidade e até todo o povo com as palavras que diz. Este homem não procura o bem do povo, mas a sua perdição. O rei Sedecias respondeu: ele está nas vossas mãos. O rei não tem poder para vos contrariar. Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no descer à cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo. E Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, Ebeque-Meleque, etíope, saiu do palácio e falou ao rei: ó rei, meu senhor, esses homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebeque-Meleque e o etíope: leva daqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. Palavra do Senhor.
Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Ouviu o meu clamor e retirou-me do abismo e do lamaçal. Assentou os meus pés na rocha e firmou os meus passos. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Vendo isto, muitos hão de temer e pôr a sua confiança no Senhor. Eu sou pobre e feliz. Senhor, cuidai de mim. Sois o meu protetor e libertador. Oh, meu Deus, não tardeis. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignominia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me.
esteja convosco. Proclamação da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo, e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Amados irmãos, essa parte do Evangelho de São Lucas faz parte do trecho do que nós chamamos a viagem de Jesus para Jerusalém, a última viagem que ele faz. E essa jornada não é uma mera peregrinação, como muitas pessoas fazem para ir até a Fátima ou ir até Santiago. Era uma peregrinação onde Jesus preparava os discípulos para o que havia de acontecer em Jerusalém, a sua paixão, morte. E, claro, ele está ensinando aos discípulos o custo de ser discípulo. O que é que eles têm que, vamos dizer, pagar, entre aspas, para ser um autêntico discípulo de Jesus? E quando a gente fala em pagar um preço, significa algo que custa e que nenhum discípulo de Jesus estará isento. Vocês podem olhar que Jesus diz no Evangelho que, como o autor e príncipe da paz, quando Jesus nasceu, os anjos disseram: paz na terra aos homens de boa vontade. E, claro, todo mundo esperava que Jesus, e espera que Jesus seja o promotor da paz. Mas no Evangelho Jesus diz: eu venho trazer divisão. Como é que conciliamos isso? Bem, é porque já a comunidade primitiva experimentou a dificuldade de fazer a adesão a Jesus, porque eles aderiam a Jesus Cristo, mas quando voltavam em casa e diziam que era cristão, eles eram rejeitados. Eles eram odiados e às vezes a família ficava completamente dividida por causa dessa opção de fé. Então, Jesus estava consciente de que a adesão a Ele traria divisão. Divisão na sociedade, divisão no interior da família. Mas, quando nós olhamos a primeira leitura do profeta Jeremias,
O profeta Jeremias está numa situação como o povo de Jerusalém, numa situação bastante complicada. A Babilônia estava, vamos dizer, lá fora dos muros de Jerusalém, atacando e os guerreiros combatendo. O rei Sedecias queria fazer uma aliança com o Egito, mas o profeta disse: essas alianças são inúteis, e não adianta brigar com essa potência, porque Deus não deu a palavra de que vocês têm que brigar. Vocês têm que se entregar e aceitar essa realidade. E porque o profeta assim falava, eles decidiram eliminar a voz profética e jogaram o profeta Jeremias no fundo do poço. A palavra diz que ele ficou enterrado dentro da lama e deixaram lá para morrer. Depois, um dos ministros do rei intercedeu ao rei e disse: a gente não pode matar o profeta, essa gente não pode fazer isso, essa gente está agindo errado. E foram lá e tiraram o profeta da cisterna. Então, o profeta está pagando um preço de rejeição e até atentado à sua vida, por ser fiel à profecia, por ser fiel à palavra de Deus. A gente sabe, por exemplo, que quando um jovem vai para o atletismo e ele quer ganhar uma medalha de ouro, ele não ganha a medalha de ouro simplesmente porque ele é um bom atleta, ou porque é considerado o melhor atleta. Para ele exceder e ganhar a medalha, ele tem que pagar um preço. E o preço é: ele tem que acordar cedo, ele tem que treinar horas e horas e horas, ele tem que ir para o ginásio, preparar todo dia com muitos exercícios para ter uma musculatura mais forte. Ele tem que renunciar à convivência dos amigos, às festas que ele pode ir. E ele às vezes tem até que renunciar à escola, porque não dá tempo para os estudos. Então, é um preço que ele paga para alcançar aquele prêmio. E eu sei que na vida cristã não existe um verdadeiro discipulado, não existe um seguimento a Jesus sem ter que pagar um preço. Os santos do nosso tempo, principalmente, vocês recordam, semana passada a gente celebrou São Maximiliano Maria Kolbe, que era um jovem polonês que foi estudar em Roma, e em Roma ele fundou a Milícia da Imaculada, que era um grupo de sacerdotes, no início eram seminaristas, que queriam lutar pela causa do Evangelho sob a proteção de Maria, a Imaculada Conceição. E eles criaram um jornal que era divulgado, faziam quase 1 milhão de jornal para distribuir no mundo inteiro. E quando ele voltou para a Polônia, ele estava evangelizando no Japão, e quando voltou para a Polônia já estava sob o domínio nazista, e ele sabia que podia sofrer uma grande repressão por causa do trabalho que ele fazia no jornal, mas mesmo assim ele voltou. Foi mandado para o campo de concentração em Auschwitz, e lá um pai foi condenado à morte, um pai judeu, e ele voluntariou, se tornou um voluntário para morrer no lugar daquele pai de família. Ou seja, um santo do nosso tempo. Todos os 3 papas visitaram a cela onde foi preso, eventualmente morreu, né, em Auschwitz, e é um mártir do nosso tempo, muito importante para compreender o preço que você paga
por ser fiel ao Evangelho, por ser fiel à palavra de Deus. Eu poderia citar vários exemplos, mas o ponto principal é esse. O cristão que decide seguir a Jesus, ser fiel a Jesus, ser fiel à sua palavra, sabe que ele vai ter que pagar um preço. Não é à toa que Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, não existe discipulado sem um preço a pagar. Não existe discipulado sem uma adesão total ao Senhor Jesus Cristo. Não existe verdadeiro discipulado sem compreender que essa adesão nos leva a pagar um preço, e às vezes um preço que pode custar a nossa própria vida, como é o caso de muitos. Então, amados, que Deus nos dê sabedoria para compreendermos essa palavra boa e para que, vivenciando essa palavra, possamos compreender o que aconteceu com o nosso batismo e como nós podemos vivenciá-lo a cada dia da nossa vida. E vamos continuar a celebração eucarística. Profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, iluminados pela palavra de Deus que escutamos, alimento da nossa esperança e fermento de fraternidade, elevemos a nossa oração ao Pai do céu, dizendo com confiança: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas igrejas particulares, as dioceses e as suas paróquias, pelos que aí dão testemunho da sua fé e pelos que sofrem por causa do Evangelho, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos perseguidos e humilhados e pelas vítimas da violência dos poderosos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas famílias divididas e sem paz, pelos filhos abandonados por seus pais e pelos pais a quem os filhos esqueceram,
Oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos homens e mulheres que sofrem de enfermidades, em especial os doentes da nossa comunidade, e por todos os que Deus nos chama a amar, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos nossos familiares, amigos e vizinhos, que já partiram para a casa do Pai, marcados com o sinal da fé, em particular por quem oferecemos esta Eucaristia. Oremos. Abri, Senhor, os nossos ouvidos, a mensagem da palavra que escutamos e que Jesus trouxe à terra como um fogo, para corrermos com perseverança para a vitória de que a cruz é o sinal. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, amigos, para que este sacrifício que é meu e é vosso seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, cujos nomes estão aqui sobre o altar. Eles foram sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Com Cristo tomem parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Oh Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Saudai-vos na paz do Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quereis entrar, dizei uma palavra e serei salvo.
erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças renova, mais de Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo ao caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar com a luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos de paz, reinarmos teu Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo ao caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos de paz, reinarmos teu Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo ao caminho. A segunda coleta hoje, meus queridos, é para ajudar naquela campanha diocesana para que possamos chegar mais próximo da nossa meta paroquial. Obrigado pela vossa generosidade. Confiarei Nessa voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a serenidade.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos a sua imagem na terra para merecermos ser associados à sua glória no céu. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. No próximo fim de semana, dias 24 e 25 de agosto, teremos uma segunda coleta para apoiar o Fundo de Solidariedade pela Igreja na África. Ainda que a Igreja na África esteja a crescer, muitos todavia carecem de acesso a recursos básicos e a um cuidado pastoral. O apoio financia projetos pastorais que fortalecem as comunidades na sua fé. O segundo aviso é que, em celebração do 41º aniversário da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, a Comissão de Festas está a promover uma rifa para o benefício da renovação do gradeamento do parque de estacionamento da igreja. O primeiro prêmio é de $500, um voucher, oferta da TAP, sem restrições. E os outros prêmios, por favor, olhem o boletim, estão todos ali. Também para aqueles que querem vestir as crianças de anjinhos na procissão Nossa Senhora da Boa Viagem, procurem a senhora Laura Martins. Também a comissão de festa estará a fazer o seu último peditório nas portas da igreja no dia 24 e 25 de agosto. Desde já agradecemos a generosidade de todos. Então eu desejo a todos uma semana feliz e abençoada, uma semana cheia de paz e alegria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A Eucaristia concluiu, amados, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.